Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Numa operação histórica carregada de emoção, os reféns israelenses foram libertados hoje do cativeiro. É o primeiro passo do acordo de paz entre Israel e os terroristas do Hamas. Foram 738 dias de angústia até estas cenas. Hoje, os últimos 20 sobreviventes finalmente puderam abraçar suas famílias de novo. Em troca, quase 2.000 prisioneiros palestinos deixaram as cadeias israelenses. Em viagem a Israel, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, afirmou que não é apenas o fim de uma guerra, mas o fim do terror. Ainda nessa edição do JR, nossos repórteres mostram os bastidores desse dia histórico, direto de Tel Aviv e de Jerusalém. Pelo menos 15 alunas, adolescentes de uma escola no interior de São Paulo tiveram suas fotos manipuladas por inteligência artificial e publicadas em sites pornográficos. Olha, já são mais de 70 casos como esse registrados este ano em 10 estados do país. A mãe de uma adolescente de 14 anos conta que a filha teve a imagem manipulada com o uso de ferramentas de inteligência artificial e distribuída em sites pornográficos. Pregaram o rosto da minha filha com o corpo deformado e ele tinha 9.000 visualizações. Então, desde quando eu estava lá? Que impotência é essa? O caso aconteceu aqui em Indaiatuba, no interior de São Paulo. Pelo menos 15 alunas de uma mesma escola tiveram fotos manipuladas e publicadas na internet. As imagens originais, retiradas de uma rede social, foram usadas para criar montagens falsas. Agora, a polícia investiga quem está por trás dos perfis que divulgaram o material. Um levantamento de uma organização que atua em defesa dos direitos humanos da internet apontou 16 casos semelhantes em 10 estados, com 72 vítimas adolescentes. 57 agressores foram descobertos desde 2023. A gente observa com muita preocupação e sim, sabe que isso é uma tendência, isso é um risco emergente, a gente vai ter certamente mais casos. As imagens são falsas, mas o sofrimento das vítimas é real e prolongado. Deixa sequelas, danos duradouros, às vezes para a vida inteira, e é importante que a gente tenha, assim, algum tipo de resposta rápido, célere. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, simular ou divulgar cenas de sexo com menores de idade é crime, com pena de até 5 anos de prisão. Enquanto espera por justiça, a mãe tenta proteger a filha. Fechamos redes sociais, proibir fotos que agora eu já vejo que tem um problema. É muito sério, acaba com a família. As mães estão devastadas, eu estou devastada, entendeu? Em Israel, o jornalista Roberto Cabrini mostra o reencontro emocionante de reféns com suas famílias. No Egito, Donald Trump e líderes mundiais assinam acordo de cessar fogo na faixa de Gaza. Aqui no Brasil, ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, comparece à CPMI com habeas corpus para ficar em silêncio. Polícia prende suspeitos de quebrar vidros dos carros para roubar celulares em São Paulo. Investigação revela que matadora em série tem irmã gêmea que ajudava nos assassinatos por envenenamento. Oferecimento Bradesco e Agro. Isso que é dupla raiz. Dois suspeitos de fazer parte da chamada gangue do quebra-vidros foram presos em São Paulo. Para roubar celulares, a quadrilha quebra as janelas dos carros que estão parados no trânsito. 4 mandados de prisão e 27 de busca e apreensão foram cumpridos na capital, em Osasco e em Santo André, na Grande São Paulo, e em Itapipoca, no Ceará. Alguns endereços foram arrombados. Os alvos fazem parte de uma quadrilha especializada em roubo de celulares. Só no primeiro semestre, deixaram um prejuízo de quase R$1 milhão. O modo de atuar dos criminosos é sempre o mesmo. Eles se aproveitam do trânsito congestionado, quebram o vidro dos carros e roubam os aparelhos. Foram ao menos 24 vítimas. A maioria das vítimas teve o celular roubado aqui no Glicério, um bairro da região central de São Paulo.
As investigações da polícia descobriram que esta quadrilha operava a partir de apartamentos alugados na região e transformava os imóveis em uma espécie de quartel-general do crime. Eles se aproveitam desses condomínios ali na região do Glicério para que recebam esses aparelhos e tenham a calma, né? Sem a invasão da polícia. Então eles começam a fazer a varredura nos aparelhos celulares. A quadrilha era organizada. Um núcleo era o responsável pela receptação dos celulares e extração de dados bancários das vítimas. Desses 3, Matheus Marques e Vanderlânio Cavalcante foram presos. Adelmar Lopes está foragido. Os dados extraídos dos aparelhos iam para os chamados tripeiros, que enviavam o dinheiro roubado para contas de laranjas. Por fim, os celulares iam para um terceiro núcleo, que revendia os aparelhos. A polícia ainda vai analisar computadores, celulares e equipamentos apreendidos para identificar outros núcleos responsáveis pelas contas de laranjas e de empresas de fachada. O delegado faz um alerta aos donos de celulares. Se você em algum momento enviou a senha para algum parente, para algum familiar, eles vão conseguir localizar essa senha no seu celular e isso vai facilitar muito o prejuízo, né, a ação desses criminosos. 13 suspeitos foram presos e um menor apreendido por suposta ligação com a milícia no Rio de Janeiro. Durante a operação, a polícia encontrou um arsenal pesado. Os criminosos usavam uma estrutura abandonada no interior de uma área de mata como esconderijo. Segundo a investigação, o local também servia como desmanche de veículos roubados. Foram apreendidos 12 fuzis, além de outras armas, carregadores e granadas. Aconteceu nas primeiras horas da manhã, em que eles estavam dormindo nessa localidade, os policiais cercaram a região e prenderam todos esses elementos. O grupo estaria ligado a disputas com traficantes pelo domínio de territórios. A área na zona sudoeste do Rio é um dos últimos redutos da milícia que tem perdido o controle de comunidades vizinhas. No início do mês, 6 corpos foram encontrados em um carro na região. A Delegacia de Homicídios investiga o envolvimento de milicianos no caso. De acordo com a polícia, o grupo também integrava uma quadrilha especializada em roubos de veículos na zona sudoeste do Rio. As armas de grosso calibre usadas pelos criminosos eram contrabandeadas em partes de outros países para não levantar suspeitas e montadas aqui no Brasil. Diferente de tempos atrás, que a arma vinha de outros países, principalmente da América do Norte e Europa, e hoje não, mudou essa característica por conta dessa ação do crime organizado no Brasil. Em média aqui, estimativa R$1 milhão em armamento. Um avião caiu em cima de uma casa em Goiânia. O piloto teve apenas ferimentos leves. Imagens feitas por moradores mostram o momento em que o pequeno avião perde altitude. Vai cair, mano. A aeronave atingiu a casa da dona Geralda, de 67 anos. No imóvel, ninguém se feriu. Eu escutei um barulho, falei, meu filho, corre aqui, a caixa d'água caiu. Aí ele, mãe, né, não, corre pra cá, o avião caiu em cima da casa. O impacto danificou parte da casa. O piloto, de 62 anos, foi socorrido com ferimentos leves e levado para um hospital da região. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o piloto voltava de um encontro de aeronaves em Jataí, a 320 quilômetros de Goiânia. E quando estava prestes a pousar na capital goiana, o motor do avião parou de funcionar. Tentou funcionar no ar e não teve êxito. E, como ele já estava perdendo a altitude, ele achou por bem já procurar um local para um posto de emergência. Há 2 anos, uma outra aeronave, que também iria pousar no mesmo aeroclube, caiu na vizinhança. Das 6 pessoas a bordo, 2 morreram. A minha esposa, vira emergência, às vezes dá um estrondo, ela dá uma assustada. O Centro de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, vai apurar as causas. Este ano, houve 114 acidentes aéreos no país. Há quase uma semana, um jovem que foi vítima de um acidente de moto está desaparecido em Belo Horizonte. Ele estava na garupa quando a motocicleta bateu numa mureta e ele foi lançado no rio. A família de Luiz Gustavo acompanha o trabalho dos bombeiros diariamente. Vamos direto, de 8 horas da manhã, às vezes 7h30,
da manhã. Ontem mesmo nós fomos embora, era 6h30 da tarde. O acidente aconteceu na quarta-feira. O jovem de 23 anos seguia na garupa da moto de um amigo. A motocicleta bateu na mureta de proteção e caiu na pista. Mas os ocupantes foram arremessados no rio. O piloto sobreviveu e foi resgatado. Os bombeiros acreditam que o jovem tenha sido levado pela correnteza. Por isso, desceram o rio e agora concentram as buscas nesse ponto, a 6 quilômetros do local do acidente. Nós vamos ficar aqui 7 dias procurando por essa vítima. E aí, de fato, é mais aguardar mesmo até que esse corpo se desprenda e venha a flutuar. A companheira de Luiz está grávida. Os dois já têm uma filha de 3 anos. Está sendo bastante complicado, mas a gente não tá perdendo a fé, não. Estamos indo na fé, né? E ela que vai guiar a gente para a gente achar ele e pôr um final nisso. 2 áreas de preservação ambiental são atingidas por incêndios florestais: a Serra do Amolar, em Mato Grosso do Sul, e a Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Brigadistas combatem as chamas no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, importante corredor da biodiversidade, no interior de Goiás há 2 semanas. O fogo se espalhou por boa parte da chapada. Segundo as autoridades, 2 grandes focos foram controlados. Mas ainda há locais em que o incêndio persiste. A suspeita é de que o incêndio tenha sido provocado. 15 pessoas já foram detidas. Aqui em Mato Grosso do Sul, apesar da chuva que caiu entre ontem e hoje, o fogo ainda atinge a região da Serra do Amolar, uma das áreas mais preservadas do Pantanal. Do alto, a área acinzentada mostra o rastro deixado pelo fogo. O helicóptero do IBAMA lança água em pontos estratégicos. A estimativa é que as queimadas já tenham consumido uma área de 30 mil hectares, ou 40 mil campos de futebol. A Serra do Amolar é considerada patrimônio natural da humanidade. Todos perdem. Não é uma causa individual, é uma causa da sociedade. E daí a necessidade de contarmos com o apoio de todos. Hoje, as rajadas de vento que ajudam a espalhar o fogo foram ainda mais intensas em outras partes do centro-sul do país. E a Lidiane Sayuri já está por aqui. Lidia, o que causou essa ventania? Boa noite. Oi, Mariana. Foi um ciclone extratropical. E nesta terça-feira, os ventos já vão perder intensidade. Boa noite a você. Edu, boa noite. E uma boa noite para você que está com a gente. Amanhã, o ciclone se afasta para o oceano e não há mais alertas para rajadas intensas. Em Curitiba, dia ensolarado e máxima de 24 graus. Em São Paulo, tem chuva entre a madrugada e a manhã, máxima de 25. Em Brasília, pancadas que podem ser fortes a partir da tarde, faz até 29 graus. Hoje, Paraná e Mato Grosso do Sul registraram os maiores volumes de chuva do país. As imagens de satélite mostram nuvens carregadas entre o norte e o sudeste. Amanhã, a frente fria avança pela costa do sudeste e leva a umidade até o norte do Brasil. Há risco de temporais entre o Rio de Janeiro, Minas Gerais e o Espírito Santo. Do interior mineiro até o Amazonas, as pancadas podem ser fortes. No sul, o ar polar deixa o amanhecer frio, com chance de geada nos pontos altos da Serra Catarinense. Em Porto Alegre, máxima de 26 graus. Em Belo Horizonte, faz até 30. 35 em Cuiabá. 33 em Belém e até 29 em João Pessoa. Tempo Delivery. A Rosineide é de Laranjeiras, Sergipe. Boa noite, Rosineide. Até quinta chove entre a madrugada e amanhã. Depois o sol predomina e as máximas ficam entre os 29 e 30 graus. A Elaine é de Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Oi, Elaine. Terça ensolarada com 33 graus. Quarta e quinta de sol entre nuvens e chuva à tarde. As temperaturas sobem até os 36, 37 graus. Participe você também. Poste nas redes sociais o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Mariana, Edu. Obrigado, a gente já está voltando para te dizer que quarta-feira tem clássico na Record, hein? E o Flamengo precisa vencer o Botafogo para não ver o Palmeiras abrir ainda mais vantagem na liderança do Brasileirão. E ainda hoje você vai ver como foi a libertação dos reféns israelenses que passaram 2 anos em poder do grupo terrorista Hamas. E logo depois do Jornal da Record tem a estreia de O Senhor e a Serva. O
Quero muito convidá-los a assistir a nossa série e eu espero muito do fundo do coração que vocês gostem. E eu tenho certeza que vamos aprender muito. A Noruega informou que a Venezuela fechou a embaixada em Oslo. A decisão do país sul-americano foi tomada 3 dias depois que a opositora de Nicolás Maduro, Maria Corina Machado, recebeu o Nobel da Paz. Segundo o governo venezuelano, a medida faz parte de uma reestruturação estratégica do serviço exterior. O Ministério das Relações Exteriores da Noruega lamentou a decisão e reforçou o interesse em manter o diálogo com Caracas. O presidente Lula defendeu hoje que o combate à fome seja tratado como um compromisso global. Ele participou do Fórum Mundial de Alimentação, ou da Alimentação, na Itália. O presidente Lula visitou a Agência das Nações Unidas para a Agricultura e Segurança Alimentar em Roma. Ele foi recebido pelo diretor-geral, o chinês Chu Dongyu. Em julho, a organização havia anunciado que o Brasil deixou um mapa da fome. Com base em dados do Programa Mundial de Alimentos, é possível estimar que garantir 3 refeições diárias a essas pessoas custaria cerca de 315 bilhões de dólares. Estabelecendo um imposto global de 2% sobre os ativos de super ricos, obteríamos esse montante. Aqui na sede da FAO, Lula abordou temas sociais e comentou sobre o acordo mediado por Donald Trump entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Lula disse estar feliz e reafirmou que é um começo promissor para a paz. É motivo de alegria saber que o povo palestino e o povo de Israel vão viver em paz agora. O Brasil não tem problema com Israel, o Brasil tem problema com Netanyahu. O presidente também afirmou que a escolha do substituto do ministro Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal vai ser técnica. Eu não quero um amigo, eu quero um ministro da Suprema Corte que terá como função específica cumprir a Constituição brasileira. É essa a qualidade que eu quero. É essa, a única que eu quero é isso. Mais cedo, o presidente se reuniu pela primeira vez com o Papa Leão XIV. Lula já embarcou de volta para o Brasil. E amanhã tem seleção brasileira em campo. O time comandado por Carlo Ancelotti enfrenta o Japão, em Tóquio. Depois de golear a Coreia do Sul na semana passada, o Brasil vai a campo com muitas mudanças. Hugo Souza no gol, Fabrício Bruno e Beraldo na zaga e Luiz Henrique no ataque. Devem ser algumas das novidades. Quarta-feira, então, o Campeonato Brasileiro está de volta. Botafogo e Flamengo, ao vivo, às 7h30 da noite, na Record, R7 e Record Plus. Mariane e Edu. Obrigada, Bruno. Veja a seguir, em Israel, o jornalista Roberto Cabrini acompanha o reencontro emocionado dos reféns com suas famílias. E ainda hoje, ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, presta depoimento na CPI mista. Durante a presidência dele, 15 entidades fecharam acordos que permitiram descontos ilegais. Um dia histórico para o mundo. Hoje, o Hamas libertou 20 reféns que estavam em poder do grupo terrorista desde o início da guerra há 2 anos. O jornalista Roberto Cabrini está em Israel e acompanhou de perto mais esse capítulo do conflito no Oriente Médio. Na história do conflito entre Israel e Hamas, um dia que jamais vai ser esquecido, marcado pela comoção, euforia e muitas lágrimas. Até o último instante havia medo. Medo de que o delicado processo de troca de prisioneiros, estabelecido pelo acordo de cessar-fogo, fosse interrompido. Os preparativos começam ainda na madrugada. Uma movimentação intensa. O dia D amanhece. São 6 horas da manhã quando o primeiro grupo de 7 reféns é libertado no norte de Gaza. A tensa entrega é coordenada pela Cruz Vermelha. Veículos do Comitê Internacional circulam pelas ruas do território palestino. Membros do Hamas acompanham os comboios pelas ruas.
O segundo grupo, composto por 13 reféns, é entregue 4 horas depois, no sul da faixa de Gaza. A primeira providência é a verificação das identidades, seguida por uma checagem inicial do estado de saúde. Os reféns são então enviados à base militar israelense de Reim, próxima à fronteira com Gaza. A chegada de cada um é carregada de emoção e alívio. Reunidos, familiares acompanham ansiosos o desembarque de parentes. Uma verdadeira comoção. O reencontro se aproxima. Em alguns casos, o primeiro contato acontece por chamada de vídeo. A saudade tem pressa. E então, médicos israelenses entram em ação. Os reféns são submetidos a exames detalhados. É o fim de 738 dias de cativeiro. Os sequestrados apresentam sinais de desnutrição, fraqueza física e visíveis traumas psicológicos e um isolamento prolongado. A constatação de que não há quadros agudos e risco imediato. Chega então o aguardado momento do reencontro com as famílias. Emoção extrema. Tivemos acesso a sequências inéditas desses momentos. Aqui, Guy Gilboa encontra os pais e os irmãos. Um abraço que eles aguardavam há 2 longos anos. A mãe repete aliviada: você está em casa. Nesse registro, outro reencontro de mãe e filho. A emoção transborda. Minha vida, meu amor, você é meu herói, ela diz. Aqui os irmãos gêmeos alemães libertados estão a caminho de um hospital. Em cada desembarque, acenos de alívio e agradecimento. A entrega de cada um dos reféns comove o país. Uma multidão a perder de vista. Vejam só, centenas de milhares de pessoas se aglomeram no coração de Tel Aviv. Nunca tanta gente havia se reunido aqui. A Praça dos Reféns se transforma na Praça dos Libertados. Depois de viver uma tensão que durou mais de 2 anos, a população israelense extravasa. Segunda-feira, 13 de outubro de 2025. Uma data que fica para a história. Como é que vocês descrevem o que está acontecendo aqui? É uma vitória, é algo que a gente não consegue descrever a emoção. We can't be like again in this fight. We waited for this moment for so long. Israelenses também acompanham a liberação de Eviatar. Em julho, o refém foi gravado nos túneis do Hamas. Em um papel, ele escreveu: não sei se haverá comida hoje. Agora tudo ficou para trás. Ao mesmo tempo, cerca de 2.000 prisioneiros palestinos também vão ganhando liberdade. Dezenas de ônibus lotados chegam em Gaza. As ruas estão tomadas de pessoas. Esse prisioneiro palestino diz que está aliviado em ver a família. Algumas situações mudam, outras não. Estamos em uma das áreas mais conhecidas pela tensão nas últimas décadas. Ali atrás de mim está Sderot, a cidade israelense mais visada pelos mísseis do Hamas nos últimos tempos, exatamente por estar na fronteira com o norte da faixa de Gaza. E nesse lugar estratégico, nos encontramos com o porta-voz do exército israelense. Apesar da implementação do acordo de cessar-fogo, o clima de desconfiança continua. Esta é a primeira entrevista do Major Rafael Rosenstein, desde a entrega dos reféns e a liberação dos prisioneiros palestinos. Como é que o senhor descreve a situação nesse momento? Olha, finalmente, depois de 2 anos, nós podemos abrir um sorriso. O exército israelense já está cumprindo tudo que foi determinado pelo acordo de cessar-fogo, Major? Claro, diferente do Hamas, que nunca cumpre tudo que precisa ser cumprido nos acordos, nós estamos sempre fazendo nossa parte. O Hamas precisa devolver, além dos 20 reféns vivos que já foram devolvidos, os 28 corpos que estão em seu poder.
Diz o Hamas que vai devolver somente 4 corpos hoje. É a primeira violação do acordo feita pelo Hamas. A noite, enfim, chega. E com a constatação de que a busca pela paz continua nessa explosiva região do planeta. Mas as imagens e os atos desse 13 de outubro foram suficientes para pelo menos sonhar com o dia em que a diplomacia será mais importante do que as armas. Como disse o porta-voz há pouco, como parte desse acordo, os corpos dos reféns também começaram a ser entregues pelos terroristas do Hamas. Um comboio com 4 caixões deixou a faixa de Gaza e seguiu para Israel. Os corpos foram levados ao Instituto Médico Forense. Soldados, parentes, amigos prestavam homenagens. Os terroristas ainda mantêm na faixa de Gaza os corpos de outros 24 sequestrados. O exército acusou o Hamas de quebrar o acordo, não devolver todos os reféns. Os terroristas do Hamas disseram que ainda não localizaram todas as vítimas. O presidente americano Donald Trump acompanhou a libertação dos reféns israelenses e assinou o acordo de paz no Egito. Segundo Trump, não é apenas o fim de uma guerra, é o fim do terror. Um obrigado para ser visto do alto. E agradecimentos em painéis espalhados pelas cidades e em cada bandeira americana. É um milagre. Ele conseguiu algo impossível, afirma essa mulher emocionada. O espaço aéreo israelense foi fechado para a chegada do avião com o presidente dos Estados Unidos. É a primeira vez que Donald Trump vem a Israel desde que voltou à Casa Branca no início deste ano. Uma visita curta, mas repleta de simbolismos. Trump conversou com parentes de reféns antes de discursar no parlamento israelense, onde foi aplaudido por minutos. Este não é apenas o fim de uma guerra, é o fim de uma era de mortes e terror. Um novo amanhecer para o Oriente Médio, declarou o republicano. Falando ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, Trump disse: "Você venceu, e agora é hora de traduzir essas vitórias no campo de batalha contra os terroristas em um prêmio definitivo de paz e prosperidade na região." No meio do discurso, 2 deputados de esquerda foram retirados do plenário depois de interromper e protestar contra Trump. O presidente americano também deixou recados importantes. Pediu aos palestinos para se afastarem do terrorismo e da violência e falou em união e cooperação entre países da região, que há anos enfrentam divergências políticas e religiosas. Vamos trazer esperança, harmonia, oportunidade e felicidade para este que é o centro espiritual e geográfico de todo o mundo, enfatizou Trump. O presidente americano encerrou a viagem no Egito, onde assinou o acordo de paz ao lado de líderes mundiais, entre eles representantes de países árabes, e convocou a todos para estar à frente da reconstrução da faixa de Gaza. Nem Israel, nem o grupo terrorista Hamas estavam presentes. Envolvido em outra guerra contra a Rússia, o presidente da Ucrânia comemorou a libertação dos reféns israelenses. Volodymyr Zelensky se manifestou pelas redes sociais. O presidente escreveu que a libertação dos reféns no Oriente Médio traz mais esperança de paz em outras regiões onde a vida está em risco e que trabalha para que a paz chegue também à Ucrânia. Zelensky também elogiou os esforços de Donald Trump na mediação do conflito ao lado de outros países. A atuação do presidente americano foi uma das mais celebradas por líderes mundiais. Na Argentina, Javier Milei lembrou que entre os reféns libertados há 3 argentinos. Minha mais profunda gratidão ao presidente Donald Trump pela coragem para pôr fim à guerra, afirmou. Já os governos da Rússia e da China afirmaram que o acordo de paz só terá êxito se todos os lados cumprirem o prometido. A Federação Israelita do Estado de São Paulo deseja que o sonho de um futuro de segurança e convivência pacífica possa começar a se realizar. A Confederação Israelita do Brasil celebrou o que pode ser o fim do grupo terrorista Hamas. Pelo que tudo indica, essa organização terrorista que é o Hamas vai desaparecer.
será desarmada e nós vamos assistir, se Deus quiser, o surgimento de um Estado palestino. Mas um Estado palestino que tenha firmeza nas suas convicções de valores e na sua política de boa vizinhança com o Estado de Israel. A seguir, a gente te mostra como irmãs gêmeas, suspeitas de matar 4 pessoas, planejavam os assassinatos. E também patinetes elétricos se tornam ferramenta para assaltos de pedestres em Salvador. A CPMI mista do INSS, que investiga os descontos ilegais nas aposentadorias, ouviu hoje o depoimento do ex-presidente do INSS. A gente conversa agora com a Cristina Lemos, porque o Alessandro Stefanuto estava no cargo em abril, quando o golpe foi descoberto, né, Cris? Justamente, Mariana, por isso o depoimento se reveste de tanta importância, não é? Boa noite para você, boa noite, Edu. E foi mais uma sessão de bate-boca super tensa, como já virou rotina ali. Alessandro Stefanuto usou um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal para não responder às perguntas, o que irritou os integrantes da comissão. Alessandro Stefanuto tinha um habeas corpus concedido pelo ministro Luiz Fux. O ex-presidente do INSS, que foi afastado do cargo por uma decisão judicial, tinha direito de não responder a perguntas que pudessem incriminá-lo. Essa pergunta que o relator está fazendo, julgo que eu não devo responder. Presidente, calar a verdade de ato não incriminatório cabe o flagrante de falso testemunho. Gostaria que o senhor analisasse esse fato. A sessão foi interrompida por 5 minutos. Na volta, houve novo embate com o relator. Notícia de jornal, notícia de site. Rapaz, você, o senhor me respeite. Sendo cabeça do maior roubo de aposentados e pensionistas. Por favor, relator, por gentileza. Presidente. Por favor, relator. Vergonha, me respeite. Stefanuto é funcionário público de carreira do INSS e ocupou a presidência do Instituto por quase 2 anos. Ele é filiado ao PDT, participou da equipe de transição do governo e foi nomeado para a função pelo ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, que deixou o cargo depois que o escândalo foi revelado. Stefanuto é investigado por suspeita de envolvimento nos descontos ilegais. Durante a presidência dele, 15 entidades firmaram acordos que permitiram os descontos. Isso aqui resultou na inclusão de 1.200.000 pessoas. No meu caso, eu autorizei a dar CONTAG e continuo defendendo que foi correto o que nós fizemos, é minha posição, e foi dentro de um processo com transparência. O governo vai lançar na quarta-feira um programa que reforça a proteção de crianças e adolescentes. O objetivo é garantir que menores que já foram vítimas ou testemunhas de violência não sofram de novo ao prestar depoimento. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entre 2021 e 2023 foram registrados mais de 15 mil mortes intencionais e 164 mil estupros de pessoas entre 0 e 19 anos. E na investigação desses crimes, a criança ou adolescente pode virar vítima de novo. Isso acontece porque ele vai ser ouvido e passar por aquela violência várias vezes durante o curso da investigação e do processo. E às vezes de uma forma que é feita sem cuidado, sem olhar toda a violência que está carregada naquela situação que ele viveu. O Pacto Nacional pela Escuta Protegida atualiza protocolos de atendimento a crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Os depoimentos devem ser acolhedores e abrangentes, feitos por uma equipe multidisciplinar com profissionais capacitados. Para isso, o governo aposta na união de 10 ministérios e instituições federais, com a participação de estados, municípios e sociedade civil. A gente quer buscar uma integração maior de várias políticas já existentes, de várias instituições que já atuam na escuta da criança e do adolescente em situação de violência e fazer com que elas trabalhem melhor em conjunto para que a gente tenha uma gestão mais protetiva dessa pessoa. Representantes de 67 países participaram nesta segunda-feira em Brasília da abertura da reunião preparatória para a COP30. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas começa em 10 de novembro, em Belém. No total, estão confirmadas delegações de 162 países. Os Estados Unidos não enviaram representantes para a reunião de hoje e a presença na COP ainda não foi confirmada.
O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, destacou os objetivos centrais da cúpula em Belém: fortalecer a cooperação internacional e acelerar a adoção do Acordo de Paris de redução de gases poluentes para combater o aquecimento global. Com essa estratégia, o Brasil reafirma sua vocação como potência em bioenergia e inovação climática. Enquanto o mundo ainda debate caminhos, nós já temos resultados concretos: legislação moderna e governança integrada. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de revogação da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. A decisão cita uma declaração da Procuradoria-Geral da República sobre a possibilidade de fuga do ex-presidente. Em outra decisão, Moraes autoriza Bolsonaro a receber atendimento médico em casa sem a necessidade de comunicar ao STF. O ex-presidente também pode ser levado ao hospital em casos de emergência, desde que comprove o atendimento em até 24 horas. Mariana, Edu. Obrigado, Cris. 3 pesquisadores receberam o Prêmio Nobel de Economia. O americano-israelense Joel Mokyr, o francês Philippe Aghion e o canadense Peter Howitt foram reconhecidos pelo trabalho sobre o impacto da tecnologia no crescimento sustentável. Eles descreveram como a inovação impulsiona o desenvolvimento econômico. Os 3 vão dividir cerca de R$6,3 milhões. O chefe de gabinete do vereador de São Paulo, Adriles Jorge, do União Brasil, foi exonerado do cargo. Célio Rodrigues da Silva Júnior é apontado por ex-servidores como operador de uma suposta rachadinha. Em denúncia ao Jornal da Record, ex-assessores relataram que eram pressionados a devolver R$ 1.500 por mês para permanecer nos cargos comissionados. Adriles Jorge nega ter conhecimento de qualquer ato ilícito no gabinete. Uma caminhonete foi atingida por um trem depois que o motorista invadiu a contramão e desrespeitou o sinal de parada obrigatória no interior de São Paulo. O veículo foi arrastado por vários metros. O motorista e a mulher dele ficaram presos nas ferragens. Os 2 foram socorridos e já estão fora de perigo. 2 adultos e 5 crianças morreram depois que um carro caiu de uma ponte no interior de Goiás. As vítimas são todas da mesma família. Uma menina de 12 anos é a única sobrevivente. Ela conseguiu abrir a porta do carro e nadar até a margem do rio. As causas do acidente são investigadas. 6 cavalos, usados em sessões de ecoterapia, um método terapêutico para pessoas com deficiência, morreram. Outros 4 estão internados no Hospital Veterinário de Goiânia. A polícia investiga uma suspeita de contaminação por fungos no feno, dado como alimento aos animais. O caso da execução do ex-delegado-geral de São Paulo, Rui Ferraz Fontes. A polícia descobriu mais 2 casas que foram usadas antes e depois do crime, há quase um mês. Na propriedade de Praia Grande, os policiais encontraram impressões digitais de 2 suspeitos. Rafael Simões, conhecido como Jaguar, que está preso e seria um dos atiradores, e Humberto Gomes, que morreu em confronto com a polícia em Curitiba. Vizinhos confirmaram que eles foram vistos na casa no dia do crime. Este outro imóvel, em Itanhaém, teria sido usado como esconderijo na semana seguinte à execução. Os policiais também encontraram material genético dos suspeitos no local. Rui Ferraz Fontes foi morto a tiros no dia 15 de setembro em Praia Grande. 4 suspeitos estão presos. Só faltava essa, né? Criminosos estão usando patinetes elétricos para assaltar pedestres em Salvador. Por isso, a Prefeitura quer agora tornar obrigatório o reconhecimento facial de quem andar com equipamento na rua. 3 homens andam com patinetes elétricos como se estivessem em um passeio. Mas assim que 2 pessoas atravessam a rua, eles voltam. Uma das vítimas consegue fugir, mas a outra é roubada. Até agora, ninguém foi preso. Por meio de uma parceria público-privada, patinetes elétricos estão em operação em Salvador desde o início do ano. Para utilizar o equipamento, é preciso cadastrar os dados pessoais. Agora, a Prefeitura quer mais informações sobre os usuários, na tentativa de inibir esse tipo de assalto. Já terminamos prontamente a empresa credenciada junto à Prefeitura, que implemente também
durante o cadastro dos usuários, um reconhecimento facial para que a pessoa possa estar fazendo essa identificação, para que a gente possa reforçar a segurança. Mais de 13.800 roubos a pedestres foram registrados na Bahia de janeiro a agosto deste ano. Uma média de 57 casos por dia. O principal alvo dos criminosos é o celular. Muito perigoso, a gente fica aí disposto, às vezes não passa policial nenhum, assim demora. Danilo já teve a bicicleta roubada e agora anda de patinete. Mesmo assim, não se sente seguro. Qualquer pessoa pode parar na nossa frente e anunciar a voz de assalto. É muito triste essa situação que vivemos aqui na nossa capital baiana. No Rio de Janeiro, os bombeiros intensificaram as buscas por um professor universitário aposentado que desapareceu na trilha do Pão de Açúcar. Esse homem tem Alzheimer. Estava usando um equipamento de GPS, inclusive, para ser monitorado. Era um passeio habitual na trilha do Pão de Açúcar, na Urca, um dos locais mais frequentados por turistas no Rio. Só que as horas se passaram e o professor aposentado Antônio Petraglia, de 70 anos, não voltou para casa. Desde domingo, mais de 20 homens percorrem a mata, com a ajuda de cães farejadores e câmera térmica. Até agora, nenhum pertence de Antônio foi localizado. O professor é muito ativo fisicamente, mas recentemente foi diagnosticado com Alzheimer. Para manter a autonomia do idoso, a família passou a monitorá-lo por meio de um GPS. A última atualização do equipamento, no fim da tarde de domingo, apontou para essa área de mata fechada. Pode ter sofrido uma queda de alguma altura específica, então são possibilidades que podem acontecer. Mariane não desgruda do celular na esperança de receber alguma notícia. Ela conta que o marido usa um colar com nome e telefone e na carteira consta o endereço da família. A gente tem 2 filhos, um mora com a gente, o outro mora no Canadá. Daí eu já avisei, né? Na expectativa aqui acho que vou encontrar. Né? Exclusivo. Novos áudios revelam detalhes do planejamento das gêmeas que seriam responsáveis por pelo menos 4 mortes, todas por envenenamento. E um laudo da perícia confirmou que era chumbinho que elas tinham em casa. Nas conversas obtidas pelo Jornal da Record, as gêmeas Ana Paula e Roberta Fernandes combinam o assassinato de Neil Correia da Silva, que teria sido encomendado pela filha dele, Michele de Queiroz, amiga de Ana Paula. Acho que ela vai querer, que ela falou assim, eu tô com sangue na boca. Eu falei, olha só, quero ver se você é fogo de palha, se você vai resolver isso mesmo. Ana Paula viajou de ônibus para o Rio de Janeiro. A passagem teria sido paga por Michele, amiga de faculdade. Neil morreu ao comer uma feijoada servida pelas duas. Quero te pedir desculpa, Paula. Mas, por favor, não fala mais comigo, não. Que se eu for falar com você, eu mesmo te mato. E não vai ser envenenada, não. A polícia descobriu que as irmãs usavam um código, TCC, para falar das mortes. Por telefone, Roberta reforça os valores cobrados para os próximos crimes, R$8.000. Estipula um valor, com certeza. Um trabalho completo, né? TCC é muito difícil. Além da morte de Neil, a polícia investiga outras 3, entre janeiro e maio, em São Paulo. Todas por suspeita de envenenamento e com a participação das gêmeas. Eu não tenho dúvidas de que tanto a Ana Paula quanto a Roberta não só tinham conhecimento dos fatos, como elas interagiam e elas criavam juntas todo o planejamento. A polícia aguarda o resultado de laudos necroscópicos que podem comprovar a presença de veneno. Em 3 das 4 mortes, o interesse das gêmeas seria financeiro. Numa gravação, Ana Paula disse para o delegado que não recebeu nada para envenenar o pai de Michele, mas a amiga fez um pagamento de R$ 1.400 para Ana Paula. As 3 suspeitas seguem presas. As defesas negam a participação delas nos crimes. As irmãs gêmeas são assassinas em série. Pelos elementos que temos até aqui, eles são mais do que suficientes para nós atestarmos isso.
À 00:30 tem mais Jornal da Record para você. As reportagens de hoje você confere no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. A programação da Record está ao vivo e de graça no Record Plus. Fique agora com a estreia de O Senhor e a Serva. E logo depois de Reis tem Prova de Fogo em A Fazenda. Não perca. Uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.